Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Êxodo, capítulo de número 3. Eu quero falar sobre o chamado de Moisés. Chamado de Moisés. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E o olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, ao ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E diz: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse mais o Senhor, e diz mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores, e portanto desci para o livrar das mãos do Egito, e para fazer subir daquela terra a uma terra larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amoreu, e do Zebuseu, e do Eveu, e do Zebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Até aqui, amém? Amém? Eu acho interessante que nessa passagem do chamado de Moisés. Quando o Senhor chama Moisés, o Senhor chama Moisés trabalhando. Quando o Senhor chamou Davi, trabalhando. Quando o Senhor chamou Gideão, trabalhando. Deus não chama desocupado. O teu trabalho não é um obstáculo para Deus te usar na terra, não. O teu trabalho é bênção na tua história. E ele estava trabalhando. E Moisés está apacentando, e o interessante é que quando também outro detalhe que eu observo nessa palavra é que Moisés estava fugindo, porque tinha assassinado no Egito. Você pensa bem, Deus permite uma situação para aquele homem sair do conforto ali do Egito, para ir para lá, para Midian, para começar a apacentar o rebanho, para Deus se revelar a ele. Nesta noite eu não sei como Deus se revelou a você, mas de uma maneira ou outra ele revelou, e ele abriu os olhos, meu e seu, para nós saber que ele é Deus, ele é o eu sou, e ele precisa
trabalhando, né, Jesus, pela saúde. E Moisés, o Senhor vai chama. Moisés, ele está lá naquele deserto de Horebe, apacentando o rebanho. Eu imagino a visão daquele homem que viveu no Egito, olha uma planta se pegando fogo, mas não está queimando. Chamou a atenção. Nesta noite o Senhor está chamando a nossa atenção em algo que está acontecendo em nossas vidas para a grande obra dele. Aleluia. Tem coisa que chama atenção. E às vezes Deus está usando o meio para te chamar a atenção da obra que Ele tem na sua história na terra. E Moisés, aí ele pega lá, olha bem, eu acho que até saiu do rebanho. Ele começou a olhar, numa versão fala sarça, outra fala aburgo. Eu sei que tem duas linguagens. E ele vê aquela maravilha. E qual que é o que o ser humano faz quando ele vê algo? Ele tem o que? Curiosidade. Ali despertou uma curiosidade em Moisés. E Moisés falou, peraí, eu tenho que ir lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ver. Ele não estava entendendo ainda. Às vezes Deus está chamando a nossa atenção em algo e nós não estamos entendendo o chamado de Deus. Aleluia, Deus. Às vezes Deus está nos chamando para ir lá no hospital, às vezes fazer uma visita, ou nos levanta ao hospital para nos usar como um canal de bênção. E quando Moisés ele vai para chegar no meio daquela sarça, o Senhor diz para ele, Moisés, ele responde. Eu quero dizer, o Senhor te conhece pelo nome, Ele te chama pelo nome. E o Senhor chama Moisés e fala algo para Moisés. Moisés, tira essa sandália dos teus pés aí, ó. Porque a terra que tu vai pisar é terra santa. Muitos dizem, alguns podem dizer, eu não sei, porque era sandália do Egito, era coisa do Egito. Mas não, era reverência diante do Senhor dos Exércitos. Porque naquele monte ali, foi o Monte Horebe, a qual é o Monte Sinai, a qual o Senhor usou muita vida de Moisés. Aleluia. Quando o Senhor diz para nós, tira a sandália, tenha reverência, porque eu sou o Deus de toda a terra. E nesta noite, o Deus de toda a terra está aqui. Ele está falando, eu estou te chamando para uma grande obra na terra. E quantas das vezes nós colocamos obstáculo? Irmãos, é por muito pouco. A gente quer deixar. Quando o Senhor faz o chamado a Moisés, ele quer recuar. Nós não somos assim. Nós queremos recuar do chamado de Deus. O Senhor fala com Moisés claramente no meio daquele fogo. O Senhor fala, olha Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor, a aflição do meu povo. Eu quero dizer que o Senhor ouve o nosso clamor. Ele ouve no momento de aflição.
E ali Moisés, ele começa a ouvir o Senhor falar, e o Senhor fala mais, e o Senhor conversa com Moisés, e no meio daquela conversa interessante, se vocês conhecem, nós conhecemos essa história, o Senhor faz uma promessa: eu vou tirar aquele povo, e aquele povo vai para uma terra que mana leite e mel. Papai, ele tira alguém do sufoco e ele coloca em lugar de destaque. Papai, ele quer te tirar da posição que você está, porque tem algo em destaque para ele te colocar na terra. Não é o eu sou, o Deus de milagre é ele. E quando ele fala assim com Moisés, Moisés ainda questiona. A gente sabe que Moisés vai questionar. Mas quem fez a boca do homem, Moisés? Não foi eu. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Moisés, eu sou o Deus do antepassado, Moisés. Eu sou o mesmo, eu não mudo. E hoje ele não muda, ele tem uma promessa, ele tem uma história nova para você. Se Moisés continuasse lá no Egito, no meio de tanta coisa, ele não teria experimentado as maravilhas e nem visto as maravilhas de Deus. Se nós continuarmos na posição que nós estamos, sem ouvir a voz do Senhor, sem dar ouvido e sem obedecer, não vai ter mudança. Mas quando nós colocar como Moisés e obedecer, Deus vai fazer mudança, coisa grande, porque Ele é Deus. E Moisés, e o Senhor vai passando instruções a Moisés. Moisés, você vai retirar o povo do Egito, eu sou com você, Moisés. Eu vou adiante de ti. Você está pensando que você vai sozinho? Não, o Senhor vai adiante. Moisés, eu vou adiante, porque eu vou libertar o meu povo do sofrimento. E aí o Senhor fala para Moisés: reúne os anciões. Reúne lá os anciões. Faraó, ele não vai deixar o povo sair, vamos falar uma linguagem de boa, não. Vai ter que ser, Moisés, com a minha mão forte. Ele não vai deixar, mas vai. E Moisés obedeceu. Moisés vai à terra. Moisés vai e fala quem foi que mandou. O Deus do eu sou. Não foi fácil a jornada. Não foi fácil chegar. Mas quem diz que o Evangelho de Cristo é facilidade? Quem diz que fazer a obra para tirar alguém lá que está no cativeiro é fácil? Não é. Quem diz a caminhada na terra é fácil? Não é. Quem diz que suportar o meu irmão é fácil? Não é, irmãos. Para suportar o próximo temos que amar. Porque senão não vai. Por muito pouco alguém quer mandar outro para o inferno. Mas irmão, se Deus não desse essa autoridade, é que papai não dá não, sabe? Ele falou que eu dou autoridade para o homem, pôr nome nos bichos, autoridade para o homem sobre os animais, mas essa é minha. Já pensou?
E eu acho que só tinha meia dúzia só no mundo. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele escolheu a pessoa certa. E se Ele te escolheu, Ele escolheu certo. Ele não errou quando te chamou. Ele nem errou o teu nome, Ele não errou. Ele sabia toda a caminhada que tu ia passar na terra. Ele sabe o seu amanhã, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece todas as coisas. E Ele é o Deus, o eu sou. E nessa noite Ele está dizendo: tu estás nas minhas mãos e não vai escapar dela. Meu Deus, às vezes nós ficamos contendendo com Deus sobre a obra dele. E eu acho tão interessante que quando o Senhor ordena Moisés, o Senhor fala assim para Moisés: olha, Moisés, o povo vai sair lá do Egito por mão forte. E o povo saiu mesmo depois das 10 pragas. Foi mão forte do Senhor as 10 pragas. Só que não vão sair ninguém de mão vazias. Porque serviram ao Egito 400 anos. É para sair de lá, pedir ouros, as pratas. O povo, além de ter sido libertado, ainda não saiu de mãos vazias. Eu quero dizer com Deus, eu sou. Ele liberta e Ele não despede ninguém de mão vazia. Algo vai acontecer e vai chegar nas tuas mãos, porque o eu sou vai colocar presente nas tuas mãos. Mas alguém pode dizer assim: eu estou orando já, viu? Esse chamado não é meu, não. Não tenho esse chamado na terra. Decou, negou. Tem uns que querem muito, e não é um chamado. Mas de tanto ele querer, o Senhor pode capacitá-lo para aquela obra. É assim que Deus faz. E tem um que tem um chamado específico. E às vezes nós temos um chamado. Às vezes Deus se manifesta de uma maneira tão linda, como se manifestou para Moisés, para dizer: olha, eu sou, eu te escolhi, eu te chamei. É eu que vou guiar você, como diz, é eu que vou dar direção a partir de agora na sua história. Não é você que decide, sou eu que decido tudo. Tanto foi que nesse monte, que foi o primeiro encontro de Moisés com o Senhor, teve vários encontros de o Senhor com Moisés. E o Senhor falava face a face com Moisés. Que coisa linda o Senhor falar face a face com o homem. E hoje Ele continua mesmo falando face a face com o homem. Quando Ele não usa o vaso, quando Ele não manifesta em sonho, mas Ele está sempre nos guiando. E nessa noite eu vejo eu sou. Falando de chamado nesta noite. Como tu está vivendo o chamado do Senhor na terra. Às vezes nós estamos vivendo o chamado do Senhor na murmuração, no empurrão. Sabe aquele carro que ele... Agora não via mais porque não acontece, mas primeiro, quando era mais menina, eu via o povo empurrando os carros assim. Tem vezes que tem alguém que está indo na obra, mas está indo assim. Tem que juntar uns 3 para empurrar, para conseguir chegar na igreja, assim, ó, os 3. É difícil. Mas Moisés falou: o que? Jesus, como é que é, Senhor? O Senhor ordenou que eu vou lá tirar aquele povo? Quem sou eu para chegar até Faraó? Ah, quem sou eu? Sou eu, Moisés, sou eu. O eu sou. Ah, Senhor, quem
Deus tinha respostas. Vai, Moisés. Era Moisés falando uma coisa e o Senhor respondendo: eu sou. Eu sou Moisés. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus do princípio. Eu sou o Deus do princípio. Eu continuo sendo o mesmo dia de hoje, em 2026. Aleluia. Quantas das vezes, irmão, às vezes a pessoa vai fazer algo para o Senhor no chamado dele. E ele arruma tanto tititi, tanto remédio, tanta coisinha. E parece que não vira um quebra-cabeça, que não conserta aqui, põe uma peça ali, aquela peça não é daquele lugar, é daquele outro. Mas quando for assim, fala: o eu sou, chamou eu, então conserta o altar aqui, decai, eu não vou, porque eu não posso, mas tu pode. Eu vejo Deus entrando em conserto e chamado neste lugar. Demato e decoma, nem eu não vou. Irmão, Deus não chamou ninguém para ficar sentado, salvo e satisfeito, não. Aleluia. Se ele te chamou, foi uma grande obra na terra. Aleluia. E se ele falou que tu vai libertar o povo do Egito, ele vai libertar. Às vezes o Egito está dentro da nossa casa. E aí o Senhor entra lá e fala: olha, é você que eu chamei para ser libertador aqui dentro. É dar nas tuas mãos esse povo. E Deus vai usar você. E você pode falar: eu não faço, mas o eu sou faz. Eu não posso transformar, mas o eu faço. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que foi lá, chamou a Moisés, aquele que foi lá, chamou também a Jeremias, como grande profeta na terra, revelou a Jeremias que estava quebrando o vaso nas mãos do oleiro e fazendo novo. Era um novo chamado, uma nova história. Deus tem história nova. Você imagina se no primeiro chamado que Deus chamou Moisés devia ter pensado assim, quando Moisés começou a passar pela luta lá no deserto, todo mundo sabe. O povo já começou a desejar voltar para o Egito, o povo já não queria mais prosseguir, tinha uma promessa do Todo-Poderoso. Você tem uma promessa do Todo-Poderoso, você tem o selo da promessa. Por que se lamentar das coisas que perdeu, que passou, se Deus vai fazer tudo novo? E às vezes nós ficamos se lamentando, irmãos, por tão pouco. Perdemos as noites de sono por tão pouco. Imagina aquela multidão que Moisés viu que Deus colocou nas mãos dele. Quando aquele povo começou a pecar, que Arão faz lá o bezerro, Moisés na luta tremendo, o Senhor disse que ia exterminar tudo. Mas Moisés lembrou e orou e pediu misericórdia. Sabe por quê? Porque Moisés reconheceu o chamado. Que aquele povo estava na mão dele para ser liberto. Quando entendemos o chamado de Deus, não questionamos. Quando entendemos o chamado de Deus, não criticamos. Quando entendemos o chamado de Deus, não fazemos birra e nem fazemos nada, aguardando o que o Senhor vai fazer. Eu vejo nesta noite papai entrando em tratado de chamado neste lugar. Demanto e decoma ligou. Quem sabe você olhou para o seu chamado. O Senhor disse para Moisés: Moisés, não é
Alguém viu ler? É muito interessante o que Deus faz. Aleluia. O povo tinha GPS para andar no deserto. Quem estava guiando o povo? O grande eu sou. Quem está guiando a tua vida? O grande eu sou. Quem me guiou? Papai vai dar direção sim, porque Ele é Deus. Vamos nos colocar de pé, nas horas já não espera mais. Eu sei que Deus tem chamado aqui, e muito grande, senão Ele não estaria falando de chamado nesta noite. Chamado, posição, pôr a mão no arado, não olhar. Eu passei por um momento difícil na minha história em 2025, e eu vou contar porque temos que honrar o chamado, viu? Honra o teu chamado. Se você falou que vai pregar lá no Japão, você vai. Ah, mas morreu meu filho aqui, você vai. Vai pregar, porque quem vai consolar você é Deus. Aleluia. Só quem sabe dessa história é a pastora, mas eu vou contar por causa do chamado. Eu estava com um chamado de uma pregação e eu recebi uma notícia que a minha filha tinha tentado suicídio e ela estava dentro de um hospital. E eu tinha uma pregação. Eu fui àquele hospital mais cedo, antes de eu pregar, não me deixaram entrar. Eu liguei para a pastora Cida, em desespero, porque eu tinha um compromisso que não era com o homem da terra. Era aquele dia, o compromisso era com Deus. O meu chamado é ministrar a palavra. Como eu ia ligar uma hora antes e dizer para a irmã, eu não vou ministrar, porque eu estou com um problema muito sério. Isso é sério. Eu orei ao Senhor dentro do carro, sou quente, falando com a pastora me incentivou, vai na sua pregação, vai. Eu peguei na mesma hora, voltei para casa, tomei o meu banho e fui ministrar a palavra. Eu subi no púlpito, irmãos, eu ministrei, eu não falei um ar. Quando terminei a ministração, eu coloquei a igreja de pé e falei, irmãos, ora por mim, porque a minha filha está lá no hospital e eu preciso. Aquela igreja inteira orou. E quando eu cheguei em casa, o médico tinha dito que não tinha deixado sequela nenhuma e que ela estava de alta. Por isso, olhe o teu chamado na terra. Olhe o que Deus te chamou na terra, porque Ele cuida. Decai, milhão. E quando foi agora, no final do ano, na confraternização, eu fui chamada não para ministrar, mas para dar uma palestra. E para minha surpresa, irmão, a dirigente, ela fez questão de falar. Olha, a irmã Helenice, ela veio, eu dei honra, a gente dá honra para quem tem honra. Sabe por que ela está aqui nessa tarde? Para dar essa palestra para as mulheres aqui do trabalho da tarde. Porque não era uma pregação, era uma palestra, até fiz uma palestra sobre identidade, e eu gostei muito, nossa. Aí eu fiz assim, com todo amor, porque eu gosto, assim, é o meu chamado, eu amo, mas não era pregar, era palestra. E antes ela falou assim, sabe por quê, irmãos? Porque essa irmã, durante todo o ano, todos os pregadores, o que mais destacou foi ela. Por um motivo, ela estava agendada para ministrar, ela veio, ministrou a palavra, Deus usou ela poderosamente na palavra. No final, ela relata que a filha tinha tentado suicídio, estava no hospital. E para nós orar, isso foi no final. Isso me chamou muita atenção, porque quando nós saímos, todas as irmãs falaram, eu vinha ministrar. Eu tinha ido lá cuidar da minha filha.
tá? E eu respondi, não, tá tudo bem. Irmãos, isso é honrar o chamado. Que quando você começar a honrar o chamado de Deus, Deus vai te honrar na terra. Deus vai fazer a mudança na sua história. Porque quando o povo estava ali, velando o defunto, o Senhor falou que deixe os mortos ressuscitar os mortos. Se preocupa com aquele que tem poder de dar vida e de tirar a vida, porque é Ele que te chamou na terra. Mas às vezes, irmão, o neto está passando mal, a gente não vem, depois eu não. Quem pode curar não sou eu não sou médico. Eu vou fazer, se eu tiver compromisso, eu não pago. E ela falou isso, e eu falei, Jesus, te louvo, porque eu não esperava que a irmã ia destacar isso. Ela falou, e isso era um motivo. E o outro era porque um dia ela me chamou em cima da hora, ela me deu um tema em cima da hora, mas ela falou assim, não precisa ser esse tema, é livre. Ela falou, a irmã Eunice trouxe em cima do tema, estudou o tema, teve poucas horas, mas trouxe. Então, gente, honre o seu chamado, porque Deus vai te honrar. Eu quero nesta noite chamar aqui na frente. Eu sei que passei um pouquinho, mas vale a pena você ouvir que você é precioso, que Deus conta contigo na terra, que Deus colocou nas tuas mãos, não foi qualquer coisa. Ele colocou a obra dele, ele confiou em você, ele confiou em mim. E por que nós vamos inventar desculpa? Não, eu quero orar pela sua história. Quem quer receber oração pelo chamado, que sente agoniado, eu quero orar por você nesta noite. Porque não desista do seu chamado. Não desanime do seu chamado. De quem ignorou na garra. Não desanime deste chamado, porque é lindo. Irmãos, eu quero agradecer por essa rica oportunidade. E me desculpa de ter passado um pouquinho, mas é porque eu também não tenho um testemunho antes, mas essa palavra falou o meu coração e o coração da igreja. E eu sou carente das suas orações, amém? E as palmas louvam o Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos glorificar a Deus, porque o Senhor é bom, aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, aleluia, Jesus, por esse culto, por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por todos os benefícios. Abençoa cada vida que adentrou este lugar. Abençoa, Senhor, a cada um. E venha despertar em nós, Pai, no profundo do nosso coração, do nosso pensamento, para que nós possamos ficar atentos ao chamado que cada um de nós tem. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém ainda tem aviso para a igreja? Amém. Então nós vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que nos fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça que o Senhor Jesus é o nosso pastor E nada nos faltará. e de nada eu terei falta.
Eu creio, amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. Eu